Eu vou falar sobre um livro que eu tô lendo, eu ainda não acabei de ler, tô mais ou menos na metade, que é O Homem e Seus Símbolos, que é do Jung, e ele tem a ideia de passar de uma forma bastante acessível o conceito de símbolos, né, que a gente cria e como que eles interagem com a gente. Primeiro tem que definir, né, o que seria símbolo, um símbolo. Um símbolo é uma imagem, mas não tipo, uma figura mesmo, pode ser um cheiro, um som, alguma coisa assim, que tem um significado pra gente, além da própria figura. Por exemplo, o logo da Apple. Tipo, num primeiro momento ele é simplesmente uma imagem. Você vê, ele é só uma imagem pronto. Só que se você meio que recebeu todo o marketing, todo o que as pessoas te passam sobre ele, você pode ele pode ser um símbolo para você, um símbolo que traz inovação, ou um símbolo que, sei lá, ou pode não ser um símbolo, você simplesmente não dá mínima para ele. E a ideia do símbolo é que a gente não cria o símbolo conscientemente. Você não pega um logo ou como se diz, um animal e fala, não, esse animal pra mim vai representar felicidade, esse animal vai representar medo. O seu inconsciente é que vai gerar aquele símbolo, vai trazer o significado para você. E aí, no livro, o Jung ele vai tratando que uma das principais formas de você analisar o símbolo é você analisando o sonho da pessoa. Porque no sonho você não tem o seu consciente agindo. É simplesmente o seu consciente que ele vai gerar toda a estrutura do sonho e tal. Tem gente que consegue controlar relativamente o sonho, mas de forma geral ele vem do seu inconsciente. E aí a ideia dele é você analisar e, por exemplo, pensar, por que meu sonho foi dessa forma? Porque o sonho ele vai ter uma estrutura, vai ter símbolos ali, só que um determinado elemento ele vai significar coisa diferente para pessoas diferentes. Então, na análise, por exemplo, dos sonhos, uma coisa que ele explicou, que ele faz diferente, por exemplo, do teste de Rorschach, é um teste por associação. Você vê uma imagem, você fala o que aquilo te traz e o que essa coisa que te lembrou te traz, e você vai sempre distanciando. A ideia dele é nunca fugir do símbolo. Então você, sei lá, você sonhou com você correndo, você está numa corrida, você não consegue ganhar de ninguém. A ideia dele analisar o seu sonho é você pensar, primeiro, por que você estava correndo. A ideia, por exemplo, eu nunca consegui ganhar de ninguém. Então você pode estar se sentindo impotente em determinado momento da sua vida, ou injustiçado, ou algo do tipo. Só que para você meio que se conhecer, já que aquele símbolo, por exemplo, de correr e não ganhar de ninguém significaria a sua impotência ou algo do tipo, por que o seu inconsciente escolheu aquele símbolo em específico? Ele poderia ter escolhido outra coisa, como tentar voar. Você dá um sonho que todo mundo voa. Você tentar voar e você não conseguir, mas não, você criou o símbolo de você correr. E aí com isso você acaba conhecendo um pouco mais de você mesmo, porque você vai voltando cada vez mais e entendendo o porquê daquele símbolo e o que ele significa para você. Aí tem umas partes que eu já não concordo muito, mas que ele coloca que o inconsciente ele conseguiria prever o futuro. Então, um exemplo que ele dá é de um cara que ele era um paciente dele e ele era um alpinista. E ele falou que ele estava com um sonho recorrente de ele estar escalando uma montanha e aí, em determinado momento ele cai da montanha e ele cai para o vazio. E aí a interpretação dele para esse cara é que o inconsciente dele estaria falando, né, para ele que ele está se arriscando demais e ele deveria prestar mais atenção nas coisas dele e tal. E depois de um tempo, esse cara ele morreu exatamente dessa forma. Ele estava escalando uma montanha e aí ele caiu, sei lá, ele escorregou. Tinha um instrutor dele que viu. E aí quando ele caiu, ele até levou um cara que estava amarrado com a corda dele e ele morreu.
Só que depois dessa morte ele interpreta como se o sonho do cara estivesse prevendo o futuro dele, de que ele morreria assim. Então, bem, do meu ponto de vista eu não concordo muito com essa parte, mas o interessante do livro que eu achei é justamente a outra parte de você tentar entender por que a determinada coisa significa aquilo para você, e principalmente nos sonhos, né? Por que você criou aquelas imagens e aqueles símbolos específicos. E é isso. Eu não tinha preparado muito bem, por isso ficou bastante jogado e confuso. E pronto.